Olá, galera do Café com a Palavra, tudo bem? Tem um barulhinhozinho aqui, é chuva. Aqui chove bastante, tá, gente? Chove bastante aqui. Mas deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu quero falar de algo que eu tenho visto repetir muito nas conversas que eu tenho com as pessoas, nos bate-papos. É o seguinte: como a gente muitas vezes reclama e quando a gente não tem ninguém para pôr a culpa, a gente põe a culpa em Deus, né? Sempre alguém é o culpado, nunca a gente, mas sempre Deus. É natural do homem, tá? Mas não deveria ser assim, né? Então o que que acontece? Eu estava lendo aqui João e eu acho um barato, porque você vai lendo um texto, de repente não tem nada a ver, cara, mas tem, cara. A gente tem que é muito legal os princípios que Jesus deixa pra gente dentro de situações que aconteceram. Você, cara, tem uma mensagem aqui, tem um princípio de Deus aqui, é muito legal isso. Saca só, olha só, meu óculos está tudo. Quando foi perguntado quem iria trair Jesus ali durante a ceia, no João 13, 26, Jesus disse assim: é aquele que eu der um bocado de pão molhado. E molhando o bocado de pão deu a Judas Iscariote. Então, eu já falei sobre esse texto aqui, não só uma vez, mas mais de uma. Mas eu vejo assim, sabe? Cada vez que eu leio um texto da palavra, não é. Sei lá, Deus me mostra ali, vai mostrando, você vai percebendo isso. Por isso que eu falo, leia a Bíblia, você começa a ler, tem intimidade com essa palavra e você percebe que parece piração, mas ela é viva, cara. Ela é uma palavra viva, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã, como dizia o Billy Graham. Ela é tremenda. E claro que tem o Espírito Santo nessa jogada. Mas eu estava vendo isso aí. Jesus tinha quem mantinha o ministério dele, tá? Vamos esclarecer isso. Tem pessoas que acham que Jesus chamou aqueles discípulos, e eles 3 anos rodando por toda aquela região ali, o que que eles comiam, onde eles se hospedavam, como é que eles viviam. Havia ofertas para o ministério de Jesus. Tem muita gente que fala assim, que é esse negócio de oferta, cristão, esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta, isso é para enriquecer. Veja bem, se você caminha com pessoa séria, como aquelas pessoas que caminhavam, tinha mulheres que ofertavam no ministério de Jesus, elas caminhavam com Cristo. Via em Cristo a verdade, via em Cristo o libertador e assim o fazia. Claro que hoje você tem uma série de ministérios, não é Cristo que está aqui presentemente fisicamente, mas você vê, são pessoas direcionadas por Cristo, vivem os princípios da palavra, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Saber, Judas, a Bíblia fala que ele lançava a mão das ofertas, ou seja, ele pegava grana das ofertas para manter ali o ministério de Jesus, ele pegava dinheiro e roubava. Você acha que na sua onisciência, na sua onipresença, Jesus não sabia que Judas roubava? Claro que Jesus sabia. Mas por que Jesus manteve Judas até o final? Aí você começa a pensar, primeiro, uma oportunidade para Judas se arrepender, até o final, porque quando ele fala assim, aquele que eu der o pão molhado, ou seja, significa que Judas estava do lado de Jesus, que foi só Jesus esticar a mão, e provavelmente do lado direito, porque eles geralmente não usavam a mão esquerda para comer, a mão direita. Então assim, olha só, estava do lado. Então Jesus, eu já falei isso com vocês, deu até o último minuto para que Judas se arrependesse. Uma outra coisa, muitas vezes, Jesus estava fazendo isso para esperar revelar totalmente o caráter, não para Jesus, mas para nós hoje, de Judas. O caráter dele era um caráter deformado, um caráter de quem roubava, de quem traía, entendeu? Então, assim, Jesus deu esse tempo que revelou realmente o caráter de Judas, deu todo esse tempo que daria tempo de Judas se arrepender, mas Judas prosseguiu traindo. Judas caminhou com Jesus 3 anos, gente, como os outros discípulos, e traiu Jesus. E eu fico pensando, muitas vezes a gente vê pessoas reclamando da vida, reclamando dos problemas, reclamando disso, culpa um, culpa outro, culpa a Deus. Mas aí eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que entram aqui e estão falando assim, eu falo, como é que está o seu relacionamento com Deus? Ah, tá uma droga. Aí você percebe
na conversa, ou você já conhece a pessoa, que a vida dela é uma vida totalmente fora dos princípios de Deus, apesar de ser pessoas que dizem que são cristãs, que acreditam em Deus, que amam a Deus, que creem em Jesus Cristo, mas uma vida totalmente fora dos princípios de Jesus. Então o que acontece? Se eu saio dos princípios daquele que me ama, que me ensina para viver os princípios do mundo, para viver as vontades da minha carne, para satisfazer as minhas vontades, eu estou traindo aquele homem a quem eu digo que ele é fiel, que eu sigo, que eu caminho com ele. Eu estou traindo, porque ele está ensinando princípios para mim e eu estou deixando os princípios que ele está ensinando, preste atenção, eu estou abandonando os princípios que ele está ensinando e estou vivendo os princípios do mundo, os prazeres da minha carne. Isso não é traição? Claro que isso é traição, isso é uma baita de uma traição. Você ensina para a pessoa. Daqui a pouco você passa aqui, olha ali a pessoa fazendo tudo o oposto daquilo que você tem ensinado. Você ensina a pessoa. Não, tá certo, tá certo. Sim, tá certo, sim, tá certo. Sim. 10 minutos você olha na esquina, a pessoa está ali fazendo a coisa errada. Isso é traição. Então, assim, eu queria deixar essa palavra hoje para a gente pensar. Eu tenho trocado os princípios de Jesus pelos princípios do mundo. Eu tenho abandonado os ensinos de Jesus para viver as minhas vontades, aquilo que eu tenho como princípio, os princípios de Cristo. Eu largo de mão e vou viver os meus princípios e o que eu acho, o que a cultura diz, o que a sociedade está dizendo, o que as redes sociais estão dizendo, o que as pessoas estão dizendo. Não tem nada a ver. Eu estou fazendo isso? Se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo como Judas, eu estou traindo Jesus. Mesmo caminhando com Jesus, mesmo sentando à mesa com Jesus. Trazendo para hoje, mesmo estando na igreja, mesmo participando de cultos, mesmo estando, sabe? Eu estou traindo Jesus. Vamos pensar nisso hoje? Pensa nisso hoje. Senhor, eu estou te traindo. Para e analisa. Tem coisas que você nem precisa perguntar a Deus. Olha para a sua própria vida, eu vou olhar para a minha vida. E tem coisas na minha vida que não precisa ninguém falar comigo, porque são claras e evidentes e eu faço sabendo que é errado. E qual a saída para isso? Hein? Me converter, trocar o meu caminho, deixar de fazer essas coisas e voltar aos princípios de Jesus e viver os princípios dele. Não vamos trair Jesus? Não vamos bancar o Judas? Topa? Então tá. Então, olhe para a sua vida, eu vou olhar para a minha, e se você já identificar de cara, mude de posição, de princípios. Se você tem dúvida, pergunte ao próprio Deus como é que está a sua vida, se você não está traindo Jesus. Até o próximo Café com a Palavra. Você quer participar desse projeto, entre em contato com a gente aqui, tá bom?